Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu havia prometido aqui no canal, eu vou fazer os apontamentos para vocês sobre a obra da Virginia My X-Line, muito show. Mas não vou comentar nada demais não, para não perder assim aquela curiosidade que eu sei que vocês vão ter para ler a obra, que é muito melhor do que simplesmente ouvir os meus comentários. Eu vou fazer os apontamentos de acordo com o que ela foi revelando no decorrer das sessões com Gibbs, tá bom, gente? Primeiro, ela diz o seguinte, que ela tentava manter os comentários dela de acordo com a ação dele para evitar falar em demasia, para não indicar como se fosse uma orientação dela ou demonstrar alguma expectativa específica. Porque às vezes a gente faz um comentário e acaba deixando que a criança mostre realmente o que ela quer dizer para a gente. Então, nesses momentos é bom a gente observar, né? Isso para todos nós, não precisa ser psicólogo. Quem sabe nós já fomos psicólogos, né? Uma outra coisa importante que ela diz, que o Gibbs ele precisava desenvolver a sua força para encarar o seu próprio mundo. Mas essa força deveria brotar do interior dele. E o exterior deveria ser experimentado tal qual se apresentava. Porque, na realidade, o Gibbs ele procurava se refugiar no silêncio, se refugiar em determinadas brincadeiras. Observem bem como muitas vezes nós adultos também nos refugiamos em certas coisas. Olha, uma outra coisa muito importante, ela diz o seguinte, que de repente quando ela descobriu que ele já sabia ler, sabia escrever, ela ficou pensando o seguinte, como ele conseguiu aprender e na escola ninguém percebeu que ele sabia ler e escrever? É quando na entrevista com a mãe, numa outra entrevista, ela pergunta e a mãe diz que apresentou as letras para ele, mostrando os sons, isso gradualmente, né, gente? E foi depois mostrando imagens, como a gente faz no alfabeto ilustrativo, os sons, as letrinhas, e ele foi se interessando com os livros que ela dava, entrar em contato com a leitura. Mas ela, mãe, não percebeu isso. Que coisa, né, gente? Depois ela diz o seguinte, lindo. O aprimoramento intelectual sem o devido apoio emocional e o estímulo à maturidade social não é suficiente. Olha só, o aprimoramento intelectual sem o devido apoio emocional e estímulo à maturidade não é suficiente. Por quê? Não adianta você estimular sem um amparo emocional, porque na obra eu não quero falar muito para vocês poderem ler e vocês vão ficar assim, extasiados, porque vale a pena. Não deixar que a criança, aí vocês podem pensar assim, mas a Genilde está comparando ele, que era uma criança superdotada, uma criança excepcional, com qualquer outra. Não, gente, porque ele na realidade era inteligentíssimo, mas é como qualquer outra criança. Vocês vão verificar mais adiante num apontamento sobre isso. Olha só. Teve um dia que ele estava brincando com os soldadinhos, uns bonequinhos, assim como os soldadinhos, e ele pediu para ela deixar do jeito que ele tinha deixado até na outra semana. Quando ele retorna, ele percebe que os soldadinhos estão todos fora do lugar. Mas ela mostra para ele o seguinte, olha só, era importante para ele, como para todas as crianças, aprender pela experiência que nenhuma parte do seu mundo é estática e controlável. O que quer dizer isso? Eu não tenho condição, eu estou feliz agora, eu não tenho condição de manter essa felicidade toda desse jeito. Eu posso manter o equilíbrio, essa sintonia, eu adulta, né? Mas e a criança? E também existem adultos que muitas vezes eles não conseguem
dar continuidade a uma certa sintonia, né? Mas é importante a gente saber que isso vai mudar, mas a gente precisa estar preparado para essa mudança. E isso é que é muito bonito, né? Mas não é qualquer um e não é qualquer hora que a gente está assim. Embora algumas vezes possamos controlar em parte o ambiente à nossa volta, nada mais decisivo que aprender a se utilizar das nossas infinitas forças interiores. Com essas forças interiores é que nós vamos carregar a segurança ao nosso redor. O que isso quer dizer? Nós precisamos entender que a força está dentro de nós, não é? E aos pouquinhos a gente vai colocando essa força para fora, para ela poder dar esse equilíbrio, para a gente poder conviver com as adversidades. Mais tarde, ele pegou um dos soldadinhos, numa outra sessão, ele pegou um dos soldadinhos e disse que era o papai. Colocou no chão, na frente dele, e começou a espancar o bonequinho, mais. Vocês imaginem, ele estava extravasando algo que estava ali dentro dele, não é? Aquilo era importante ele extravasar, você vai ver por quê daqui a pouco. Às vezes é muito difícil ter se presente o fato de que também os pais, aí ela falando em relação aos pais, como eles se comportavam diante do menino, entre aspas, até torturando sem perceber que era uma tortura. Muitas vezes os próprios pais têm razões para explicar a sua conduta, razões fechadas nas profundezas de suas personalidades e que os impede de amar, de compreender e de dar-se às suas próprias crianças. Quais as suas próprias crianças? A minha criança, a sua criança, a criança que está dentro de nós, não é? Certa vez, o pai e a mãe, antes de ter essa assistência da Virgínia, levaram para um psiquiatra. Olha que coisa, gente. O psiquiatra, segundo a opinião do psiquiatra, Gibbs não tinha nenhuma deficiência mental, nem psicose, nem lesão cerebral. Era apenas uma criança rejeitada e emocionalmente carente. E continuou afirmando, o psiquiatra para os pais, que quem necessitava de ajuda clínica eram eles dois, o marido e a esposa, o pai e a mãe do Gibbs. E eles aceitaram isso? Não aceitaram. Olha que coisa, gente. Aí mais pra frente, a X-Line, a Virgínia, diz assim: quem pode amar, respeitar e compreender uma outra pessoa se não teve por si próprio tais experiências fundamentais? O que nós já falamos aqui no canal. Eu tenho que me amar primeiro para depois amar o outro. Se eu não me amo, gente, sinto muito. Ninguém vai me amar. Ah, Genilda, vai sim. Vai ser um engano, gente. Lá na frente eu vou perceber, sem julgamento, sem crítica. Quero vocês conversando comigo aqui no canal. É uma obra baseada em fatos reais, nada de pensar no final porque é muito show. Uma outra coisa importantíssima, olha que lindo, gente, lindo assim, de importante para a gente entender. A criança é destruída quando confrontada com a rejeição, com dúvidas e infundáveis testes. Vem cá fazer isso, me mostra aquilo. A criança se sente menos. A criança se sente inferior. Ela não sabe verbalizar, mas ela fica se sentindo assim. Muitas vezes, uma criança não é aceita para a terapia se os seus pais se recusam a participar do tratamento ou buscar uma ajuda clínica para eles mesmos. Quantas vezes a gente vê isso?
A criança que não pode continuar a receber um amparo porque os pais se negam a admitir. Aí vocês vão falar, poxa, você está assustando os seus seguidores. De jeito nenhum. A verdade tem que ser gostosa para a gente. A gente precisa gostar de ouvir a verdade e pensar assim, será que isso é o que eu estou fazendo comigo? Será que ela tem razão de falar essas coisas? Uma outra coisa importante que é de forma geral. Quantas crianças superdotadas desenvolveram-se de uma maneira desequilibrada? Tal inteligência superior cria sérios problemas de ajustamento pessoal e social. Se não tiver um apoio, um amparo, carinho, um amor e muito no entorno dessa pessoa, que vai se tornar um cidadão no futuro. Pensa, gente. Seus sentimentos de ódio e vingança foram aos pouquinhos temperados com perdão. Gente, é bonito. Vocês vão procurar o livro, olhem na internet ou procurem lá no Cascos, tem um vídeo aqui sobre o Cascos, Centro de Apoio Social de Comendador Soares. Eu estava olhando os livros na biblioteca e de repente eu vi a capa, porque quando eu estava terminando a minha graduação, eu era sócia do Círculo do Livro, nem sei mais se existe Círculo do Livro. Deve existir, né? Eu era sócia do Círculo do Livro. E um dia na revista, porque o Círculo do Livro fornecia uma revista pra gente, mandava, né, na época pelo correio, e eu ficava olhando os livros, marcava, aí enviava o valor e eles enviavam o livro. E um desses livros foi o Gibbs, Em Busca de Si Mesmo. E a capa do livro que estava lá no Cascos era a mesma do livro que eu nem sei para quem emprestei, eu sei que sumiu, desapareceu, mas eu nunca esqueci. E quando eu olhei o livro, eu falei, gente, eu vou reler o livro. E foi uma outra visão. E é sempre assim, a cada leitura que a gente faz da obra, a gente aprende mais, a gente gosta mais, a gente passa a... Sabe que eu me entranhei, sabe? De repente eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei até um tanto emocionada em certas passagens. Aí a minha sobrinha neta chegava, tia, tu tá chorando? Gente, mas o livro... Que geralmente as pessoas pensam assim, a gente só chora de tristeza. Não, de alegria, de ver que a gente se coloca no lugar dele. Em muitas situações. Beijo, beijo para vocês. Espero ter contribuído para esse mergulho dentro de você mesma, dentro de você mesmo. Inscreva-se no canal, compartilha o vídeo, não é? Beijo para todos vocês. Foi maravilhoso mais uma vez estar aqui com todos vocês. Beijo, beijo, beijo.